Olá, queridos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre a unidade da igreja. Me refiro mais ao grupo local, à equipe de trabalho que congrega no mesmo canto. Agora, mais especificamente, vamos falar sobre isso. Nunca foi tão necessário falar sobre esse assunto de unidade, porque vivemos dias maus. Os dias vão ficando cada vez mais maus. À medida que se multiplica a iniquidade, à medida que se multiplica a ciência, à medida que as pessoas ficam cada vez mais entendidas, cada vez mais independentes, donas do nariz, cada dia mais inchadas de orgulho. De forma que, às vezes, nos acostumamos com certas coisas. Quando você vê violência com muita raridade, você se assusta quando vê uma. Mas quando você vê violência todos os dias, você de repente já não tem nem mais, já não sente mais nada. Então, à medida que esses dias vão ficando mais maus, nós nos acostumamos com certas coisas. Será que nós não estamos, de fato, percebendo alguns problemas que acontecem ao nosso redor? Será que de repente nos acostumamos tanto a certos tipos de problema que já não percebemos que a situação não está boa? Eu queria falar a respeito de unidade. Eu lembro que na década de 90 a igreja, em um sentido geral, começou a falar muito a respeito de unidade. A palavra foi muito sobre unidade. E o individualismo era cada dia mais combatido como algo fruto de egoísmo, como algo fruto de uma transformação maléfica que a sociedade passou por conta do pecado. E houve um movimento de unidade na igreja e na congregação, com os irmãos que a gente anda junto, houve muito essa palavra a respeito de unidade. Mas o tempo foi passando e muita modificação houve, muita coisa houve. Muita transformação na sociedade. Hoje o mundo muda a cada 5 anos. Praticamente tudo já mudou em termos de mentalidade, em termos de pensamento. Todo aquele conteúdo que havia na nossa fala sobre unidade, todo aquele incentivo, todo aquele brilho que havia sobre o tema, de repente começa a mudar. Que não estamos mais falando do quanto isso é tremendo, do quanto precisamos olhar para o mesmo alvo, pensar as mesmas coisas. Com a transformação do mundo, muita coisa, muita mentalidade entra pelas beiradas e aí começa a se fortalecer um discurso da diversidade, da diferença, de respeito às diferenças. Então isso começa a ficar mais enfático. Então agora já não é mais a questão de pensarmos juntos, não há mais o esforço devido para pensarmos juntos, mas agora há uma constante defesa do individualismo, até mesmo dentro da igreja. Não, nós pensamos diferentes, andamos juntos, mas pensamos diferentes. Então esse pensar diferente acaba se tornando uma tônica mais forte no nosso discurso. E aí essas diferenças vão se acentuando ao longo do tempo. Antigamente não, antigamente a tônica era pensarmos a mesma coisa, unidos em torno de um alvo só. Creio que isso é algo que precisa ser recuperado. Nossa consciência se acostuma às vezes com certas coisas. Volta e meia a gente precisa rever nossa consciência, rever alguns pontos, reavaliar. E creio que esse ponto a respeito da unidade, na nossa fala, no nosso discurso, eu acho que precisa ser pensado. De tal maneira que hoje a nossa conversa, na maioria das vezes, é a respeito daquilo que divergimos. No tempo glorioso em que a gente restaurou essa questão da unidade, o pensamento era outro, era pensamos a mesma coisa porque temos o mesmo Deus, uma só fé, um só batismo. E essa palavra da unidade brilhava em nossos corações. Bom, eu creio que, sem perceber, perdemos muito da simplicidade. E de repente, aí pelas beiradas, muita coisa entrou e a gente precisa rever. Vamos ver o que a palavra diz a respeito de unidade. A palavra é o nosso norte, precisamos que o Espírito Santo nos traga revelação na palavra, para que a gente possa ter o rumo certo, ter o caminho certo. O que diz a Escritura? Salmo 133, de 1 a 3, diz como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união.
é como óleo precioso derramado sobre a barba de Arão. E no final do versículo 3 ele diz: ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, aí há muita presença de Deus. Onde há dificuldade, onde há divergência, há um apagamento, um entristecimento do Espírito. João 17, versículo 20 a 23, Jesus ora e pede ao Pai, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando entra um visitante na reunião nossa e vê que há uma unidade, há uma só língua, há um só pensamento, há um só coração, eles se sentem animados a estar ali, eles querem estar ali. Quando há unidade, eles são atraídos, mas quando eles entram e percebem que há divergências, eles ficam meio cabreiros e dizem assim em seus corações: e aqui é treta, é melhor eu não entrar aqui. Então veja como a unidade reflete a vida de Cristo. Em Atos 4,32 fala a respeito da igreja, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, pois compartilhavam tudo que tinham. Esse compartilhar tudo que tinha era fruto de ter uma só mente, um só coração em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,10 diz: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros naquilo que vocês falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Romanos 15, 5 a 6. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, como um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 11, 23, Jesus fala algo muito sério. Jesus diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está falando de uma ação que ele tem. A ação dele é ajuntar as ovelhinhas, a ação dele é unir as ovelhinhas, o espírito dele é de paz, é de amor, a palavra dele é de convergir nele todas as coisas, mas ele entende que tem alguns que estão lutando contra, que estão agindo contra. E Jesus disse: olha, se você comigo, comprometido comigo, não trabalhar para ajuntar, você vai espalhar. E aí eu pergunto: de que lado você está? Marcos 3,24 diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. É um princípio que Jesus lança. A gente não pode trabalhar dividido. Enquanto um limpa, o outro suja. Enquanto um junta, o outro espalha. Enquanto um constrói, o outro vai lá e destrói. Não podemos ser assim. Em Efésios 4, de 3 a 15, o versículo 3 diz que a gente deve procurar guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Todos conhecemos Jesus, fomos convergidos nele, olhamos para ele, temos um pensamento. Mas no corpo, é que o texto vai dizer, lá a partir do versículo 11 até o 15, vai dizer que no corpo nós somos levados a ter a medida da estatura de Cristo, para que tenhamos unidade de fé, para que creiamos do mesmo jeito. Ou seja, no corpo nós somos corretos, ordenados e conduzidos a uma unidade maior do que a unidade de espírito, que é a unidade de fé e prática. Então esse deve ser o nosso coração. Já que a Escritura diz assim, já que é esse o Espírito, já que é essa a intenção, já que é essa a direção que Jesus diz, já que é isso que está no coração dele, de que sentimento devemos estar armados? Filipenses 2, de 5 a 8, fala que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o nosso coração. Nos esforçarmos por guardar a unidade de espírito e sermos conduzidos à unidade
da fé. Esse deve ser o nosso sentimento, o nosso cuidado, o nosso trabalho. Então, nosso discurso deve ser voltado muito mais para aquilo que pensamos juntos, para aquilo que pensamos da mesma forma, para aquilo que nos une, do que para aquilo que somos diferentes. As diferenças são exceções. A regra é o que pensamos juntos. Devemos trabalhar em torno dessa regra. Que o Senhor nos conduza em unidade, porque é aí onde Deus ordena a sua bênção. No ambiente de unidade, há uma condição de se crescer. Os ministérios surgem, as pessoas se sentem motivadas a serem pastores, a serem líderes, a serem discipuladores, se sentem motivados a cuidar de vidas, têm perspectiva, têm esperança, mas num ambiente onde há divergência, onde há discordância, todo mundo fica receoso, com medo e ninguém se sente desafiado. É como se fosse um balde de água fria nos ânimos dos irmãos. Há coisas que são contra a unidade. Maledicência, fofoca, antagonismos, insubordinações. Todas essas coisas devem ser tratadas com muita conversa, com muito diálogo e às vezes até com advertência, às vezes até medidas disciplinares. E isso da parte de todos, não apenas da liderança, mas todos os irmãos devem entender que suas ações ou ajuntam ou espalham. E nós devemos aprender a identificar as ações que ajuntam, as ações que espalham. E os irmãos devem ser instruídos e notificados para que trabalhem para juntar o rebanho de Deus. Afinal de contas, tudo é dele, por ele e para ele. Nós devemos trabalhar para edificar a casa de Deus, a morada de Deus em espírito, onde nós moramos junto com eles. Que o Senhor abençoe e dê discernimento e sabedoria a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração. Alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e